Por que Jesus falava em parábolas? Qual era o propósito de Jesus com isso? Há mistérios do reino que só aqueles que são discípulos de Jesus entenderão. Eu sou o pastor Edmárcio Kadoshi e este é o canal Conhecendo o Reino. Por muitas vezes, nós ouvimos falar que Jesus falava em parábolas para que todos aqueles que estavam naquelas grandes multidões que o seguiam entendessem tudo o que ele queria falar a respeito do reino. Mas será que de fato era isso que Jesus ensinava? Será que de fato era isso que Jesus fazia? Será que de fato ele falava em parábolas para que todos entendessem a sua mensagem? Ou a mensagem do reino na qual ele falava? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. E nós vamos ver algumas coisas que Jesus falou acerca desses mistérios do reino, ou por que ele falava em parábolas. Mateus 13. Jesus conta a história de um semeador que saiu a semear e semeou semente em diversas terras. Terras com espinhos, terras com pedras, sementes caíram à beira do caminho e outras sementes caíram numa boa terra. E Jesus começa a falar essa parábola e logo em seguida os discípulos perguntam a Jesus o porquê ele falava em parábolas. Então Jesus responde assim, 13:11 de Mateus. Jesus respondeu: porque foi dado a vocês conhecer os segredos do reino do céu, mas isso não foi dado a eles. A eles quem? Jesus diferenciou aí, foi dado a vocês. Jesus estava falando aos seus discípulos que tinha sido dado a eles o poder de entender os mistérios do reino, ou havia ali algumas coisas que estavam escondidas e que Jesus estava começando a revelar aos seus discípulos. E isso não se podia ser revelado a todas as outras pessoas. Jesus então começa a falar em todo o capítulo 13 acerca do que é o reino de Deus. Ele começa a dizer aos seus discípulos e começa a ensinar aos seus discípulos o que é o reino de Deus. Ou todo aquele que se torna discípulo de Jesus passa a entender que estes segredos que estão ocultos à maioria das pessoas, eles passam a entender que estes segredos não estão mais ocultos. Eu estou arredondando aí o negócio. Redondando. Vamos lá. Eu parei aonde, Jó? Todos que passam a fazer parte desse reino passam a entender e a compreender destes mistérios. Então, quando Jesus chamou os discípulos e disse a eles que a eles era revelado estes mistérios, eles começaram a compreender o propósito de Jesus. Então, quando nós olhamos o capítulo 13 de Mateus, começamos a entender e a compreender o que é o reino de Deus. Jesus continua falando com os discípulos e ele diz assim: ouçam o significado desta parábola, no caso da parábola do semeador que ele tinha falado, e os discípulos tinham perguntado por que ele falava em parábolas. Então ele disse: ouçam o significado desta parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, é semelhante à semente que caiu à beira do caminho. Então Jesus estava falando que a semente da parábola do semeador que ele estava falando anteriormente era o reino. Ou
quando a semente cai na beira do caminho, quando ele falou na parábola, ele disse que as aves comem a semente. E Jesus começa a explicar o que significava cada terra. A terra que era com pedras, a terra que era com espinhos e a terra boa, que a semente nasceu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus lhes contou outra parábola. O reino do céu é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Então veio o seu inimigo e no mesmo campo em que ele havia semeado essa boa semente, o seu inimigo semeou uma outra semente. Esta parábola é a parábola do joio e do trigo. No versículo 36, Jesus começa a explicar aos seus discípulos o significado desta parábola. E o seu significado é simples. Jesus estava falando das pessoas que recebem a semente do reino de Deus em seu coração e das pessoas que recebem a semente do inimigo em seu coração. Até se parecem um pouco, né? Jesus falou que o joio parecia um pouco com trigo, é tanto que ele não permitiu que fosse arrancado antes daquele grande dia ou antes da colheita. E essa mensagem do inimigo se parece um pouco, tem algumas características aí, mas ela não é a mensagem do reino. Ela não traz em si as verdades do reino. Ela não traz em si estes mistérios do reino que Jesus estava explicando para os seus discípulos. Jesus começa a falar novamente, ou continua a falar novamente, e ele começa a falar sobre uma outra semente. Desta vez, a semente do grão de mostarda. Ele começa dizendo assim: Jesus contou a parábola: o reino do céu é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. E ele vai dizendo, ele é o menor de todas as sementes, mas quando a sua árvore ela nasce, se torna uma árvore de proporções gigantescas, onde os passarinhos fazem ninhos para si e para a sua prole. E ele continua dizendo que o reino do céu, já no verso 33, é como um fermento que a mulher misturou com a grande quantidade de farinha e esperou até que toda a massa ficasse fermentada. Jesus estava dizendo assim, olha, o reino ele vai começar em proporções pequenas, pequenas como um pouquinho de fermento, pequenas como um grãozinho de mostarda, mas ele vai tomar proporções grandes, ou vai chegar em todas as partes, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui, levando para você a mensagem do reino de Deus. Então Jesus falou duas parábolas. Versículo 44, Jesus diz: o reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. 45. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Então Jesus fala aqui que o reino é como esse campo, que esse homem encontra esse tesouro e ele vai e vende tudo que tem, compra esse campo. E também como essa pedra preciosa que esse homem procura por muito tempo, ele encontra então essa pedra preciosa, volta, vende tudo que tem e compra essa pedra preciosa. Jesus estava falando justamente aqui que falando para os discípulos justamente aqui, que quando eles conhecem o reino, eles deixam tudo para trás para viver essa vida do reino, ou nada mais está oculto. Eles encontraram um tesouro que havia nesse campo, eles encontraram essa pedra preciosa que eles tanto procuravam, então eles deixaram tudo para trás e começaram a seguir nessa vida no reino.
No versículo 47, Jesus continua falando dizendo assim: o reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a margem, senta-se e junta peixes bons em cestos, mas joga os ruins fora. Este momento aqui, Jesus estava apenas com os discípulos, pois eles tinham perguntado a Jesus o que significava aquela parábola do semeador lá no começo do capítulo 13. Então Jesus continua esta conversa com seus discípulos até aqui. Por isso que ele fala aqui que o reino é como essa rede que os pescadores lançam no mar, no lago, e ela é puxada até a margem, e eles ali escolhem quais os peixes bons e quais os peixes ruins, para que eles entendessem aquilo que Jesus estava falando lá quando falou da parábola do joio e do trigo. E para terminar, vamos ler o versículo 51. Vocês entenderam todas as coisas? Ou Jesus faz uma pergunta, né? Vocês entenderam todas as coisas? Sim, responderam eles. Então Jesus fala: por isso, todo mestre da lei que se torna discípulo por causa do reino. Não havia uma outra causa para se tornar discípulo de Jesus. A causa era o reino mesmo. Jesus ele andava pregando o reino de Deus. E diz mais: é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O mestre da lei, eles estudavam profundamente a lei. Mas Jesus chegou com um novo conceito, um novo ensino. E eles começaram a maravilhar-se de como Jesus ensinava. Na frente do capítulo 13, aqui você vai ver que eles perguntam: não é esse filho de Maria, filho de José, os seus irmãos Tiago? Começa a citar os irmãos de Jesus. E como é que ele fala com tanta ousadia? Como ele fala assim com tanta propriedade? Como ele fala com tanta autoridade? Eles tinham a lei, mas Jesus ensinava que o reino de Deus havia de se estabelecer, que o reino de Deus se estabeleceria. E esse reino foi retomado das mãos de Satanás e restabelecido há 2017 anos atrás. E é sobre este reino que nós temos falado aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja sobre você e que você seja um discípulo do reino de Deus. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de algum assunto que você queira aprender, deixe aqui nos comentários, na nossa página do Facebook ou no nosso e-mail que está na descrição deste vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, faça a inscrição nesse canal, ative o sino para que você receba as nossas notificações. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando. Este é o canal Conhecendo o Reino.